Rapaz, queridos, bom dia a cada um de vocês. Eu já me entreguei por completo, não sei se você se entregou. Eu estava pensando assim, como é que eu prego agora? Porque são 52 anos quase, mas cada gota de suor, cada gota de sangue, cada fôlego de vida meu vai ser para Ele. Porque eu já disse a Ele, eu quero me gastar como uma vela para o Senhor. Uma vela só tem proposta se ela tem se gastar, não é verdade? Você já viu uma vela ter alguma serventia só de enfeite? O propósito dela é se gastar. Que você seja essa vela nas mãos do Senhor. Que a sua vida seja gasta para Ele, 100%, que você queime no altar dEle e viva tudo o que Ele já separa por você. Amém? Queridos, algum tempo atrás o Senhor entregou uma palavra ao meu coração e quando o pastor Mauro falou sobre o seminário, foi a primeira palavra que me veio ao coração. E é algo que o Senhor entregou à nossa comunidade de fé, a Zoe. São 4 fundamentos da vida cristã. E eu inicio essa palavra a partir do livro de Lucas, no capítulo 6, dos versículos 46 ao 49, que vai dizer assim: por que me chamais Senhor? Por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Pai, eu te peço em nome de Jesus, aplique essa palavra em nossos corações. Ela é fiel e verdadeira para cumprir o propósito pela qual foi proclamada. Que seja assim nos nossos corações, Senhor. E que nós venhamos a ouvir a Tua voz, não a voz de um homem, mas aquilo que o Senhor tem a falar. Eu te peço que eu diminua e que o Senhor cresça nesse momento. E que a Tua voz seja ouvida de maneira audível por cada um dos que estão aqui. Assim eu te peço em nome de Jesus. E você diz? Amém. Eu quero perguntar a você, quem já participou de uma construção aqui desde o começo? Levanta a mão. Muita gente. Sabe, alguns anos atrás, nós construímos a nossa casa que a gente vive hoje. E a gente pagou o construtor, comprou material. E quando a gente foi para o terreno, não tinha nada feito. Eu disse, ué, como assim não tem nada feito? O construtor, não, calma. É porque você não entende de construção. Você precisa perceber. Todo esse dinheiro, esse investimento que você está fazendo, está debaixo da terra. Você não consegue ver porque são os alicerces. São os fundamentos dessa sua construção. Se a gente construir sem o que está embaixo da terra, que você não está vendo ainda, não adianta levantar o prédio mais bonito, que ele não se sustenta. Jesus está trazendo a nossa atenção e chamando a nossa atenção para isso, quando ele vem falar sobre a casa que é edificada sobre a rocha. O interessante é que nesse texto de Lucas, o relato ele é mais detalhado. Sabe, Lucas vai dizer, quem é que vai construir não cava uma vala até encontrar a rocha e nessa rocha começar a sua edificação, começar a construção dos seus pilares. A nossa vida cristã, Jesus está comparando a essa parábola, ao que ele está trazendo. Ele está dizendo assim, não adianta todos olharem para vocês e verem a beleza que vocês são, se não houverem alicerces,
sabe, onde vocês cavaram de maneira profunda até chegar na rocha que sou eu. Não adianta vocês parecerem bem-sucedidos, não adianta vocês parecerem bem evangélicos, porque em algum momento da vida de vocês, sabe, essa enchente que ele fala no capítulo 6 de Lucas, serão as aflições que Jesus vai dizer: no mundo vocês terão aflições, elas virão. Não é um se no mundo vocês tiverem, é no mundo vocês as terão. Então Jesus está dizendo: olha, no momento em que essa aflição chegar, quando eu disse a vocês, tenham bom ânimo, e ter um bom ânimo cabe a mim e a você. Jesus não está dizendo, não te preocupas, o Espírito Santo vai te animar. Não te preocupa, o teu amigo vai te animar. Não te preocupa, a igreja vai levantar a sua bola. Não, Jesus está dizendo, tende bom ânimo. É um imperativo para mim e para você. Mas esse ânimo só virá diante das aflições, se pelo menos esses fundamentos fizerem parte da minha vida e da sua vida. E quais são esses fundamentos que nós entendemos e que o Senhor trouxe muito profundamente ao meu coração? O primeiro dele é a adoração. Sabe, Mateus 22, 37, quando alguém pergunta ao Senhor sobre o que de fato é o Evangelho, qual é o principal dos mandamentos, ele vai responder de maneira muito taxativa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu entendimento. E quem estava aqui na sexta-feira, lembra que eu falei que adoração é um amor exagerado. Existe amor mais exagerado do que amar alguém com todo o seu coração, com toda a sua alma e com tudo que há em você no seu intelecto? Para mim não existe. Para mim, esse pilar da adoração é o primeiro pilar que precisa existir na minha e na sua vida. Sabe, adoração, esse amor exagerado que coloca o ser adorado em primeiro lugar de tudo na minha e na sua vida, e é a razão pela qual eu e você fazemos qualquer coisa. Quando existe este ser que é venerado, quando existe algo na minha vida e na sua vida que é a razão de tudo, e é o que Jesus está dizendo, olha, o mandamento mais forte é: tenha Deus como a razão de tudo na sua vida. Quando há algo na minha vida que é a razão de tudo, tudo está em segundo plano, porque tudo é a partir do meu principal propósito. Eu não sei se aqui tem concurseiros, mas em João Pessoa tem muito concurseiro. É aquele cara que termina a faculdade e você diz, qual é a sua profissão? Não, eu estudo para concurso. Ele não trabalha, ele estuda para concurso. E ele tem uma finalidade, um propósito de vida: passar no concurso público. Eu não sei se vocês conhecem esse gente aqui, né? Mas é daqueles que você diz assim, vamos lanchar? Não, porque eu estou estudando. Vamos para a praia? Não, porque eu vou ter estudo. Não, sabe, a pessoa coloca como em primeiro lugar o propósito dela passar no concurso. Eu estou falando do concurseiro original, tá? Daquele raiz. Tinha um casal amigo nosso, e eu dei o exemplo sexta, sobre a mamãe que perdeu os 3 bebês, depois perdeu os 2 filhinhos. Essa menina, ela tinha por volta de 22 anos. O namorado morava em Campina Grande e ela em João Pessoa. E ele vinha na sexta-feira para passar o fim de semana com ela. Só que ela estudava para ser juíza. Quando ele chegava na casa dela, ela fazia: eu só posso ver você no sábado, de 8 às 10 da noite. Mas eu vim aqui para ficar com você. Eu estou estudando para ser juíza. Aquilo
era a razão da vida dela naquele momento. Tudo o que ela fazia permeava passar para o concurso de juíza. E assim foi. Ela passou na Paraíba, passou no Rio Grande do Norte, passou em um terceiro estado e pôde escolher onde trabalhar. Hoje ela é uma juíza, o seu marido é um médico cirurgião, eles vivem muito bem. Eles colocaram como propósito de vida fazer o que precisava para alcançar os seus objetivos. Mas quando o Senhor é o nosso propósito de vida, quando Ele é o nosso ser adorado, quando eu e você o amamos de tal maneira que não há nada que supere o lugar dele, tudo tudo vem a partir do que Ele diz para mim e para você. Por isso Jesus vai começar falando sobre essa parábola, dizendo que, olha, você quer ser igual esse homem que constrói a casa sobre a rocha? Esse homem que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as obedece. Porque estar aqui domingo após domingo, estar aqui conferência após conferência, estar aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os seus ensinamentos, as suas diretrizes, estar em casa fazendo a sua devocional, e isso não está mudando você e movendo você para ouvir e obedecer, Tiago vai dizer que é como um insensato que olha no espelho e não consegue se enxergar. Jesus está dizendo, você que não obedece àquilo que eu te falo, é um imprudente. Você não é um adorador. Você até canta louvores aqui. Adorador é aquele que venera. Adorador é aquele que coloca em primeiro lugar o ser que é adorado. Uma vida de obediência por amor, de revelar esse amor, de se entregar esse amor. De onde você estiver, as pessoas saberem, ali vai um adorador. Ali vai alguém que serve ao Senhor, porque a sua vida está pautada nele, está em viver o que Ele tem para você. Mas além desse aspecto, e é esse aspecto que eu quero trazer nessa manhã, é uma vida de declarar quem Ele é. De adorar com os seus lábios, de adorar com tudo que há em você, de maneira sacrificial, agradável ao Senhor. Não é à toa que temos na palavra de Deus um livro como Salmos, queridos. Não é à toa que temos na palavra de Deus inspiração do Espírito Santo para trazer tantos cânticos espirituais que declaram quem era o nosso Deus. E deixa eu te falar, dentro desses cânticos e dentro da palavra de Deus, existem sim palavras de comando para que essa adoração, para que esse liberar da sua boca venham a existir. Olha só, Salmos 117, 1 e 2 vai dizer assim: louvem o Senhor, é um imperativo. Ele não está dizendo, olha, vocês podem até louvar. Ele está dizendo, louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluia. Sabe, Ele vai dizer por que nós devemos adorá-lo, vai ter um imperativo que a nossa boca precisa adorá-lo, e vai dizer o motivo pela qual, porque o seu amor se estendeu a nós, o seu amor leal e o seu amor fiel, a sua fidelidade está sobre nós. Se isso não for motivo de adorá-lo e de louvá-lo, eu não sei o que pode ser. Existe uma igreja que entende isso? Onde está o louvor nos seus lábios para dizer, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado porque o teu amor se alcançou a mim. Sabe, mas não somente esse versículo, Salmos 96, 1 e 4, e eu vou trazer inúmeros versículos para vocês hoje. Vai dizer, mais uma vez, de maneira imperativa, cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. O salmista, ele é enfático, ele não diz apenas uma vez, ele vai dizer, cantem ao Senhor uma vez, cantem ao Senhor a segunda vez, cantem ao Senhor a terceira vez, bendigam o seu nome, cada dia.
não é no domingo, não é no congresso de adoração. Cada dia, proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. O salmista vai trazer para mim e para você que o abrir dos nossos lábios para louvar e adorar ao Senhor, dizendo quem Ele é, os seus feitos e as maravilhosas obras de suas mãos, precisa ser feito todos os dias. É por isso que assim disse: no seu momento secreto, no seu lugar secreto. Qual é a sua playlist? O que é que você escolhe, separa para declarar sobre quem é o seu Deus? Como você se movimenta durante o seu dia para que todos os povos, ou pelo menos aqueles que te cercam, saibam as grandes maravilhas que o Senhor tem feito? A Bíblia vai dizer, e esta trouxe, que nos céus, os seres viventes, os anciões, aqueles que estão ali, eles estão dizendo o quê? Santo, 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 santo. Será que você pode dizer com eles agora? Santo, santo. Agora eu vou pedir que você diga como eles. Sabe como é que eles dizem? A palavra de Deus vai dizer que eles dizem uns para os outros. Sabe, eles veem a face do Senhor, a majestade de quem Ele é, e eles declaram uns para os outros. Será que você pode declarar para quem está do seu lado aí? Ele é santo, 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 Ele é santo. Sabe, isso vai enchendo a nossa alma, vai enchendo o nosso ser, vai alimentando a nossa fé. Cantem o novo cântico, cantem os habitantes da terra, bendigam o seu santo nome, proclamem a sua salvação, digam que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Abra os seus lábios e declare quem Ele é, aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda, proclamem uns para os outros, troque a boca da vergonha pela boca da honra. Eu tive num congresso de adoração em janeiro, lá em Vinhedo, e o pastor Ananiel Araújo vai dizer assim: nós trocamos o que falamos em nossas mesas. As nossas mesas antes falavam do que os irmãos faziam, do que eles estavam fazendo e do que nós achávamos que eles iam fazer. Eram mesas de maledicência. Nós trocamos as nossas mesas por agora compartilhar uns com os outros o que Deus fez, o que Ele está fazendo e o que nós cremos que Ele ainda fará. Sabe, esses anjos, esses seres celestiais estão olhando um para o outro e dizendo: Ele é. O que é que você tem a dizer do seu Deus, do ser a quem você adora, ao invés de estar falando do seu irmão que foi resgatado pelo mesmo preço de sangue que você precisou? Porque quando você está no momento de ceia aqui, eu não estava programado para falar isso, o cálice e o pão que você segura é exatamente igual ao que está do seu lado. Eu me senti igual aquele irmão que deu no vidro, assim, pá! Sabe, nós precisamos falar como Isaías: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, dos meus lábios. E toca, Senhor, como tocaste nos lábios dele, para que os meus lábios também sejam purificados. Ai de mim.
ai de mim. Essa deveria ser a nossa oração. Para que os nossos lábios fossem santificados e começassem a declarar e a louvar as maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. E eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um de vocês, você tem experiências e tem testemunhos para declarar de quem é o seu Deus. Se você tem um testemunho, um único testemunho, você é capaz de conquistar uma cidade. A mulher samaritana encontra-se com Jesus e ela crê naquela mensagem. E era uma mulher que não tinha credibilidade nenhuma. Estava ao meio-dia para pegar água. Imagina você num poço, pegando água ao meio-dia, num lugar mais quente do que Serra Talhada. Pela vergonha. Por não poder andar e caminhar e estar perto das outras pessoas. É essa mulher que, por acreditar e entender em quem Jesus é, consegue trazer uma cidade para ouvi-lo. Com um testemunho você consegue fazer com que essa cidade ouça quem é Jesus. A questão é, onde os seus lábios estão colocados? O que ele tem falado de manhã, de tarde e de noite? O que tem saído da sua boca pela manhã, à tarde e à noite? O que tem saído da sua boca quando você está sentado com outros? O salmista nos exorta: bendigam o nome do Senhor e proclamem as suas maravilhas. E ele continua no Salmo 98:1, ele vai dizer: cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. A sua palavra diz: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você pode dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É sobre isso que sua boca precisa ser aberta. É sobre isso que sua boca precisa falar. É sobre isso que você precisa cantar, igreja. É sobre isso que o salmista está nos chamando a atenção. Cantem um novo cântico. Eu não sei compor. Talvez você não saiba compor uma canção com melodia, com coro, refrão, pré-refrão, pronto. Mas existe uma canção no seu coração que o Senhor está ansiando para ouvir. É a canção que só você pode cantar, porque são as experiências, e a partir das experiências que só você teve. Salmo 100:1-3 vai dizer: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Sabe, queridos, existem muitos outros salmos que eu poderia trazer como eu tenho aqui, mas eu não quero me delongar nessa questão da adoração, que já falamos tanto nesse fim de semana. Mas eu quero deixar para você uma coisa que fique marcada no seu coração: a sua boca foi feita para glorificar a Deus. A sua boca não foi feita para falar mal do seu irmão. A sua boca não foi feita para murmurar. A sua boca não foi feita para mentir. A sua boca não foi feita para soltar encantos para a mulher de outro. A sua boca foi feita para dizer ao seu Deus que Ele é bom em todo o tempo e que a sua bondade dura para sempre. Use o que Deus te deu de maneira coerente com a sua palavra. Eu estou até com medo. Esse é mais caro. Tem misericórdia, Jesus. Sabe, queridos, o pilar da adoração, ele não pode deixar de existir em nossas vidas. O adorador vai ser transformado e vai se transformar, se tornar cada vez mais parecido com o ser que ele adora.
Se você é aquele que coloca o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, você vai se parecer apenas com o dinheiro. Frio, calculista, que só pensa em tomar vantagens. Se você é aquele que adora a sua profissão, você vai ser aquele que vai viver por ela, vai esquecer das pessoas, vai esquecer da família, e tudo vai girar em torno daquilo que você deseja alcançar na sua profissão. Independente do que seja, que esteja em primeiro lugar, é isso que vai fazer com que você se pareça. E nós somos filhos de um pai que deseja dizer para mim e para você: é a cara do pai. Tem todos os trejeitos do pai. É um filho amado em quem eu tenho prazer. Isso vai acontecer quando esse ser, o nosso Deus, estiver em primeiro lugar na nossa vida, que o nosso amor exagerado seja dele, de tal maneira que quanto mais tempo eu declaro quem ele é, mais eu me pareço com ele. Mas existe um outro pilar, e essa ela até falou ontem aqui, que é fundamental nas nossas vidas, e eu vou tentar ser bem curtinho, porque eu sei que tem um mestre especialista no assunto e vai falar à noite para vocês de maneira maravilhosa. E deixa eu te falar, se você não estava ontem à tarde aqui, você perdeu. Como nós fomos tocados pela palavra do pastor Valmir. Eu estou com pena de estar na estrada enquanto ele estiver pregando, mas uma coisa eu tenho certo: amanhã, quando eu chegar no YouTube, eu vou dar um play, porque eu sei que eu serei muito tocado pela palavra desse homem, que não fala apenas de maneira retórica, mas fala daquilo que vive, fala daquilo que tem experimentado no Senhor. E isso é algo que o Senhor deseja e nos ordena a experimentar, uma vida de oração. Não existe vida edificada no Senhor Jesus. Não existe vida fincada na rocha sem o alicerce da oração. Não existe relacionamento, queridos, sem intimidade e sem conversa. Já imaginou você e sua esposa entram em casa, saem de casa, entram em casa, saem de casa, entram em casa, saem de casa, e combina, domingo a gente se fala, tá? Tá bom. Segunda, terça, quarta, quinta, chega no domingo: oi amor, tudo bem? Meu Deus, que saudade de você. Como assim você tem-me todo dia? Você só não se achegou a mim porque tomou a decisão de usar o seu tempo que estava em casa para fazer outras coisas, a não ser ficar comigo. Eu acho que Deus fica olhando assim: como assim você chega no domingo e muitas vezes nas canções diz que saudade eu estava do Senhor, mas passou-se a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado, e você não disse nem: oi Deus, eu estou por aqui. E ele continua lá, como fazia com Adão, na viração do dia. Sabe, na minha mente santificada, eu imagino que Deus combinou com Adão a viração do dia, porque Adão tinha tanta coisa para experimentar, tinha tanta coisa para viver, tudo era novidade. E eu acho que Deus disse assim: se for logo no primeiro horário, ele não vai ter nada para me contar. Eu sei que tudo vai acontecer, como tudo vai acontecer, porque eu não estou preso ao tempo, mas ele está. Então, como eu quero ter relacionamento com ele, eu quero ouvir dele o que ele tem a me dizer. Então eu vou fazer o seguinte: no finalzinho do dia eu chego lá. Tem que sair por aqui. No finalzinho do dia eu chego lá, e aí eu vou poder dizer: Adão, me conta, como é que foi seu dia? A gente, no congresso de adoração que eu tive em janeiro, a gente compôs uma canção. Eu estou trabalhando ela, eu e algumas outras pessoas. Mas ela dizia mais ou menos assim, perdoem a minha voz: no princípio, era você e eu, fim de tarde, olhando anoitecer, aprendendo a ser como você.
E alguma coisa mais que eu esqueci a letra. Sabe, fim de tarde Adão sentava para olhar o anoitecer. Imagina a lua subindo, conversando com o Senhor, dizendo assim: hoje eu dei um nome tão esquisito a um bicho. Ele tinha um pescoção grande, uma cabecinha bem pequena, comia umas folhas. Eu tive a impressão de chamar ele de girafa. Aí Deus diz: parece com a girafa, parece. Tinha outro que era bem gordão, andava devagar assim. Eu chamei o bicho de elefante, eu não sei se eu acertei. Sabe, conversas simples, mas do coração. Um relacionamento sem segundas intenções, apenas um bate-papo, colocando para fora quem ele era, o que ele estava vivendo, e ouvindo de Deus afirmações: é isso, continua, é desse jeito, verdade, porque é isso que o Senhor quer de mim, de você, nesse momento de relacionamento. Não é um momento onde eu vou sentar como num tribunal, e às vezes até existe, porque nós cremos que Ele é o justo juiz, e Ele vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, da parábola do juiz iníquo. Mas sabe, é um lugar onde a gente senta à mesa para tomar um café, olhar nos olhos e conversar sobre a vida. Judá Bertelli é um cara que eu conheço, ele é meio doidinho. Se vocês acham as doidas, você precisa conhecer Judá Bertelli. Mas ele vai para um lugar no bosque, ele bota 3 cadeiras, ele diz: essa aqui é para o Pai, essa aqui é para o Filho, essa aqui é para o Espírito Santo, e eu vou passar o dia com eles, sem pressa, sem querer que esse tempo acabe, apenas esperando ouvir o que eles têm para me dizer. É esse lugar de relacionamento e de intimidade que nós precisamos ter. Eu faço muitas das minhas orações no meu carro, porque às vezes com a BR do jeito que está em João Pessoa, eu passo 40, 50 minutos dentro do carro. Quantas vezes eu acho que o povo já disse assim: esse bicho é doido, está em depressão ou alguém morreu, porque eu estava chorando: Senhor, meu carro não tem fumê, então estava todo mundo vendo literalmente. Mas porque esse lugar de intimidade é o que Ele tem, e é o que Ele deseja para mim e para você. Não existe relacionamento sem diálogo. Lucas 18, 1, 8 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Veja bem, Lucas começa dizendo o motivo pelo qual Jesus vai falar dessa parábola, sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. E aí ele diz: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, não para suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Não fará Deus justiça aos seus filhos, que a Ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sabe, Jesus vai nos incentivar a ter essa atitude de clamar a Deus, de orar a Deus de dia e de noite. De dia e de noite. E ele vai dizer: se um homem iníquo é capaz de, a partir de uma petição insistente como essa, fazer o que lhe é pedido, quanto mais o vosso Pai, que ama a você,
não vai te responder. Quando ele termina dizendo assim: porventura, quando vier o Filho de Deus, haverá fé na terra? Eu imagino, na minha mente santificada, que ele está dizendo que quando eu e você não entramos nesse lugar de orar dia e noite, pedindo a Ele o que nós precisamos, é porque não cremos que Ele é capaz de nos responder. Então, de maneira, nas entrelinhas da nossa mente, a gente diz: para que clamar, se Ele não ouve? Nós não ousamos proclamar com a nossa boca, mas a nossa atitude de não continuar pedindo declara exatamente isso. Pastor, Deus é doido? Eu preciso estar pedindo dia e noite a Ele? Até que E Jesus vai dizer: não pensem que está demorando. Não coloquem no seu coração assim: Ele não está me respondendo. Não coloquem no seu coração: Ele não está ouvindo a minha voz. Porque já faz 1 mês que eu peço e eu não vejo nada acontecer. Já faz 1 ano que eu clamo e eu não vejo nada acontecer. Já faz 5 anos que eu tenho feito o que precisa ser feito e eu não vejo nada acontecer. Vai ser no tempo dele. Porque ele faz como quer e quando quer. Vai ser no tempo dele. Vai ser no tempo dele. Mas ele nos deixa claro que nós não estamos sem resposta. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. E eu imagino que talvez você pense: como é que se ora sem cessar? Em todo o tempo, no Espírito. É uma atitude de oração. É um espírito de oração. É entender que em tudo o que eu preciso e em tudo o que eu vou fazer, eu preciso consultar a Deus. Sabe? Não é que nós vamos estar no lugar e estaremos o tempo todo de olhos fechados e estaremos o tempo todo de joelhos. Não, mas esse espírito de oração está em nós. Esse lugar de cultivar a importância da nossa oração na nossa vida é fundamental, de saber que tudo o que vamos fazer, precisamos submeter ao Senhor. Afinal, suas palavras nos ensinam que cabe a cada um de nós fazer planos, sim ou não? Mas a resposta certa vem de quem? E como você vai ouvir a resposta dele se você não para e não senta para ouvi-lo? Você só está usando a parte do fazer planos. E aí você não entende porque está dando errado. Porque você faz os planos e os executa. Mas e a segunda parte? A resposta certa vem do Senhor. Cadê você fazer os planos, cria o projeto, seja lá o que for que você intenta em fazer e dizer assim: Senhor, está aqui. Ainda bem que é de madeira. Está aqui. Os planos que eu tenho são esses. Me responde. E espera. Mas nós somos imediatistas. Nós queremos fazer os planos, executá-los e dizer: o Senhor não me respondeu. Fazemos ainda como Adão: a mulher que tu me deste. Colocamos a culpa nele. É por isso que dizem que nunca mais Deus escolheu mulher para ninguém. Porque a única que ele escolheu, o cara botou culpa nele. Agora é com vocês, escolha sua. Brincadeiras à parte, nós precisamos submeter tudo aquilo que vamos fazer ao Senhor em oração. Sabe? Precisamos
e entender que é através da oração que nós vamos ouvir a sua voz, vamos entender o seu comando, vamos ter esse relacionamento com Ele. Jesus vai nos ensinar em Mateus 6,6, dizendo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E aí vem uma chave maravilhosa. E teu Pai que vem em secreto, te o quê? Recompensará. Existe uma recompensa. Está prometida. Foi o Senhor Jesus que nos entregou. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque-o no secreto do seu quarto, e Ele te recompensará. Sabe, adoração, oração. Eu vou pular algumas coisas aqui, já vou para o terceiro pilar, que é a palavra de Deus. Algumas pessoas chegaram na Zoe, e essas pessoas, elas muitas vezes tinham uma vida de oração, tinham uma vida de adoração, mas em suas orações eram totalmente antagônicas o que a palavra de Deus falava. Pela falta de conhecimento do que a palavra de Deus dizia, as orações eram totalmente contrárias, ou pelo menos eram distantes do que a palavra nos ensinava. E se você quer, querido, ter a sua oração respondida, ore a palavra. Ore a palavra. Sabe, Mateus 22, 29, Jesus respondeu dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deixa eu te falar, em um único momento, Jesus já nos entrega mais 2 pilares daquilo que eu quero trazer para você: o conhecimento da palavra e o poder de Deus. Nós cremos sim que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, sim ou não? Sim. Mas se eu não a conheço, como posso seguir e fazer dela a minha regra? Se eu não conheço essa palavra, como eu posso dizer que sigo os ensinamentos do Senhor? Se eu não conheço essa palavra, como eu posso dizer que ando nos caminhos do Senhor? Você não é chamado nem convidado a andar nos caminhos da PIB. Você não é chamado nem convidado a andar nos caminhos da religião. Você é chamado a andar a partir da palavra de Deus, que ela sim é a nossa regra de fé e prática. Mas como praticar algo que está além do meu conhecimento? Como dizer a Bíblia é a minha regra de fé e prática? Ok, o que é que ela diz a você sobre as suas finanças? O que é que ela diz a você sobre ser um bom marido? O que é que ela diz a você sobre ser um bom pai? O que é que ela diz a você sobre ser uma boa esposa? Sobre ser um bom funcionário, sobre ser um bom patrão? Deixa eu te dizer, a palavra de Deus traz resposta para tudo o que nós vamos viver nessa terra. Tudo. O Senhor não deixou margem para nada. Mas muitas vezes nós desconhecemos a sua palavra e não entendemos como devemos seguir na nossa vida. Sabe, está tudo alinhado, queridos. Como orar, ouvir a voz de Deus, se eu estou orando contrário à palavra. Como obedecer e ser um adorador que ouve a voz do Senhor e obedece às suas palavras se eu a não conheço. Sabe, pilares de uma vida cristã são aqueles fundamentos que, se eu tiro um, essa vida fica frágil, de tal maneira que quando vem a ventania, ela pode cair. Imagina um prédio alto sendo construído com 3 pilares e um faltando. Não há como ele se manter de pé. Só esse negócio com 3 pés aqui.
o outro caiu. O Senhor Jesus vai orar ao Pai, queridos. E Ele vai dizer: Pai, eu peço para que eles sejam santificados na verdade. Sim ou não? João 17:17. Sabe qual é a maneira que Jesus pede para que o Pai nos santifique? Santifica-os na verdade. A tua é a verdade. A Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá a... Mas para ser santificado eu preciso ser exposto a essa palavra. E não tem como eu ser exposto e ter um nível de santificação de domingo em domingo na pregação do Evangelho, do culto. 40 minutos, 50, uma hora que seja, não vão te nutrir para uma vida. Não é possível um pastor chegar nesse lugar e te ensinar sobre tudo o que você vai viver em um dia de exposição da palavra, quando são tantos os assuntos que você tem vivido no seu dia a dia. Só há condições disso acontecer se você se expuser à palavra. A palavra é um fundamento, é um pilar de uma vida cristã que imagina ter vida plena que Jesus veio trazer, como diz João 10:10. Eu vim para que tenham zoe e a tenham em abundância. É por meio dessa palavra, do conhecimento dela, que somos lavados e santificados. É na constância de entender e procurar meditar na palavra de Deus que chegamos ao lugar de pleno conhecimento de quem é o Senhor. O salmista inicia os seus salmos declarando algo que deveria fazer parte do nosso levantar diário, para que nossas atitudes e decisões sempre fossem pautadas e baseadas na palavra. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de... Mais uma vez a palavra vai falar sobre dia e noite, é sobre integralidade, é sobre entender o todo, é sobre dizer: a minha vida toda precisa ser pautada na oração, a minha vida toda precisa estar debaixo da palavra, desse meditar na palavra. Eu leio a palavra de manhã, passo o dia remoendo aquilo, e ela vai estar me transformando, me santificando. Sabe, eu podia fazer essa leitura de trás para frente. Eu podia dizer assim: porque medita na palavra e tem nela o seu prazer, o homem bem-aventurado não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, a palavra dentro do meu coração é que me faz conseguir fugir da roda dos escarnecedores, de não me assentar com aqueles que vão falar mal dos outros, de não me sujeitar ao que o mundo vai dizer que precisa ser feito. É a palavra que me molda, não é o contrário. Eu primeiro saio da roda dos escarnecedores, primeiro eu saio desse ambiente e depois eu vou para a palavra. Não vai funcionar dessa maneira. Há necessidade minha e sua de ser exposto à palavra, de ser transformado por essa palavra, santificado nela, para que então eu possa conseguir tomar as decisões que eu preciso tomar. E isso acontece meditando nela dia e noite. Quando a palavra me lava e me ensina por onde eu devo andar e o que eu devo fazer, eu consigo executar. Essa palavra, ela precisa estar no meu coração, ela precisa estar de tal maneira que eu possa dizer como o salmista: escondi a tua palavra no meu, para não contra ti. Não é eu sei e conheço porque alguém já falou sobre esse versículo, não, é eu escondi no meu coração. E a palavra vai dizer que os caminhos da nossa vida são a partir do nosso, o que está de mais sagrado, os tesouros estão guardados no coração. Por isso ele vai dizer: eu escondi a tua palavra como um tesouro
no meu coração, para que isso me faça não pecar contra o Senhor. Salomão vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que está escondido e guardado no coração é aquilo que define para onde nós vamos. É o que alimenta as nossas crenças. O que nós temos ouvido alimenta aquilo que nós cremos. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Como ter fé, agradar a Deus, agradar-se do Senhor, sem ser exposto à sua palavra dia e noite? Não existe vida cristã, queridos, sem que em nossos corações esteja o desejo de agradar aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Não existe vida cristã sem entender que Ele fez tudo por nós e que o nosso desejo é devolver a Ele tudo o que somos. Mas isso só vai existir quando fomos expostos à Sua palavra, formos lavados por ela, santificados por ela, de uma maneira tal que nos leva a uma vida de oração e a adoração, em declarar quem Ele é, e então cumprir Marcos 16, 15 a 18, que vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não fala de Coca-Cola aqui, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Esta é uma prerrogativa dos que creem. Existem alguns desses que creem neste lugar, que foram resgatados pelo sangue de Jesus, que foram resgatados pelo seu sacrifício na cruz. Deixa eu te dizer, você precisa viver esses milagres, porque eles estão disponíveis para mim e para você. Não há uma vida cristã plena sem o pilar do poder de Deus. O Senhor nos liberou isso. Um homem de Deus e uma mulher de Deus que tem uma vida de adoração, que tem uma vida de oração e exposição à sua palavra, vai manifestar o poder de Deus. As suas mãos serão usadas para curar. A sua boca será usada para libertar pessoas. O nome do Senhor será glorificado e discípulos nessa cidade serão feitos, mas há uma necessidade de homens e mulheres viverem fincados na rocha a partir dos pilares da vida que Ele nos entregou. Sabe, Jesus vai dizer: mas receberão poder, sim, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então vocês serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, em Serra Talhada, em Pernambuco, no Brasil e até os confins da terra. Nós somos chamados para sermos essas testemunhas que exalam o nome do Senhor a partir do poder que Ele nos entregou no seu Espírito. Paulo vai dizer aos romanos: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Sim, Ele foi até eles através do poder do Senhor. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Lírico, proclamei plenamente o Evangelho do Senhor com poder. Nós somos convocados pelo Senhor a proclamar desse Evangelho que tem poder ainda hoje, porque o Espírito Santo está em nós. Eu ouvi certo homem de Deus dizer uma vez assim: uma vez chegou alguém para mim e disse: eu estou doido para falar com Moisés quando eu chegar no céu. Estou doido para falar com Davi.
Estou doido para falar com aqueles profetas, para perguntar como é que foi, porque vocês faziam sinais, maravilhas. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre vocês. E ele disse assim: eu fico imaginando é que esses homens vão perguntar a ele, e vão perguntar a nós. Não, a gente é que quer saber como é que foi ter esse Espírito dentro de vocês. Porque o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo habita em nós. O Espírito que estava com esses homens de Deus há um tempo apenas, enquanto eles faziam aquilo que foram chamados, habita em nós. E está aguardando que eu e você venhamos a proclamar e manifestar o poder de Deus, para que homens e mulheres reconheçam: há um Deus em Serra Talhada que continua o mesmo. Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios 4:20, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não adianta dizer para alguém que está enfermo apenas: Deus cura, de maneira retórica. Adianta dizer: Deus cura, você crê? Eu vou impor as mãos sobre você e você será curado. Talvez você diga: ah, pastor, mas a gente não vê isso acontecendo hoje. Eu fico pensando em Pedro indo para a sinagoga, e o povo colocava gente doente para que a sombra dele curasse. Uau! Por que isso não acontece hoje? Porque você não ora como Pedro. Você não busca como Pedro. Você não vive uma vida de intimidade como Pedro. Eu não vivo como Pedro. Não busco como ele e não vivo uma vida de intimidade como ele. Eu saio de manhã para trabalhar, eu volto de noite para casa morto e cansado. E às vezes eu quero dizer: Senhor, por que não está acontecendo? Porque você não está fazendo a mesma coisa. Como é que você quer ter grandes resultados sem fazer o mesmo esforço? Mas o Senhor deseja chamar Pedros aqui. Deseja chamar Estevãos aqui. Homens que entenderam o poder de Deus e que vão se posicionar para dizer: Senhor, eu me coloco nesse lugar de ser um receptáculo do teu poder, para exalar desse poder e para proclamar a tua palavra com poder e autoridade, para que outros creiam que o Senhor é o mesmo Deus. Tiago vai dizer: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu. Durante 3 anos e meio na terra. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Tiago está dizendo: meu amigo, não coloque a desculpa de que você é humano. Não coloque a desculpa: mas eu sou pecador. Não. Ele está dizendo assim: Elias era exatamente igual a mim e a você. Mas tem um agravante para mim e para você. É que o Espírito Santo estava sobre Elias e hoje ele está em você. Hoje eu tenho menos desculpa para dar do que Elias tinha. Jesus vai dizer: eu digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Existe, queridos, uma vida a ser vivida, na qual o Senhor será glorificado. Mas a gente precisa se alinhar à sua palavra, precisa alinhar a nossa vida de oração, precisa alinhar a nossa vida de adoração, precisa ter experiências com Ele, para que o seu nome seja glorificado. A minha pergunta é: o que você deseja? O que é que você quer? Porque você pode me dizer: pastor, estou satisfeito. Tem um irmão lá na igreja que um pastor da nossa congregação, o pastor Léo, chegou para ele para dizer: mas fulano,
A gente tem participado disso. E ele disse, eu sei, pastor. É porque para viver tudo isso que a igreja está vivendo requer muito sacrifício. Eu não estou afim. Talvez seja o seu caso. Está tudo bem. Mas você não pode olhar para o outro e achar que ele é melhor do que você porque vive mais experiências em Deus. E que Deus está o privilegiando. Não, ele só tem uma atitude diferente. De reconhecer o que a palavra de Deus diz e obediência. Ou você pode dizer assim, eu não quero viver do mesmo jeito. Eu quero edificar minha casa nessa rocha que é Jesus. Eu quero fincar esses pilares. Eu quero viver de tal maneira que o nome dele seja glorificado onde quer que eu coloque o meu pé.